Então, boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo, ou bom dia. Hoje a gente vai falar sobre os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, aqui, como a gente já viu e vai ver e continua vendo, né? No curso mesmo de direito, de forma mais dogmática, que leis, a própria Constituição, portarias, decretos, atos administrativos, todos são feitos no ordenamento jurídico pátrio, no ordenamento jurídico doméstico. Então, essa proteção jurídica é da ordem jurídica nacional. Então, como é que se efetivaria uma proteção dos direitos humanos, só que em âmbito e em matéria internacional? Então, esse é o tema da aula de hoje, que a gente vai destrinchar. Então, a gente vai ver que o sistema internacional, ele foi criado justamente para proteger esses direitos humanos em esfera global, ou seja, independente de onde você esteja, ou, sei lá, quem você vai ter uma garantia, uma certa proteção acerca da sua pessoa, justamente pelo fato de você ser humano. Então, essas normas são geralmente definidas por tratados e convenções que o Brasil, no caso, falando especificamente do nosso país, assina e concorda se comprometer a dispor de certas medidas ou certas tomadas de decisões a fim de defender os chamados direitos humanos. E esse sistema internacional, ele é meio que dividido em duas esferas, assim, o sistema global e o sistema regional. O sistema global, como o próprio nome diz, é aquele que vai cuidar de amparar esses direitos humanos numa esfera global, numa esfera mundial, na qual, independente do país onde você esteja, independente do território que você esteja, seus direitos humanos vão ser garantidos. Daí, a gente também tem que se ligar que o sistema internacional, ele não pode ser invocado sempre. O sistema internacional de proteção dos direitos humanos, ele é aquele que só vai ser invocado se o país, no âmbito doméstico, de sua legislação doméstica, não conseguiu cumprir ou não conseguiu defender aquela falha na proteção, naquela violação de algum direito humano, de um dado direito humano. Daí, se o país não conseguir garantir de fato, daí você consegue acionar o sistema internacional. Daí a gente vai ver o sistema global de proteção dos direitos humanos, como é que ele funciona, etc., como ele é dividido e tal. Daí, o sistema global, ele é criado e administrado pela ONU. Ele foi criado com a Carta São Francisco, que foi a carta que deu início à ONU em 1945, e ele foi cada vez mais desenvolvido com a Declaração dos Direitos Humanos em 1948. Daí, esse sistema global, ele também vai se dividir em dois ramos principais, no qual vai ser o normativo, o sistema global normativo, e o sistema global protetivo. O sistema normativo, pelo nome, são normas dispostas sobre os direitos humanos, em tratados, convenções, etc. E o protetivo é uma forma mais ativa de proteção, de você garantir o que está sendo posto pelas normas. Daí, a gente vindo em específico para o sistema normativo, como a gente já falou, que são aqueles que são compostos por tratados internacionais, convenções, que independem do lugar onde você está. Esse conjunto de normas, eles servem para defender a pessoa humana, independente do território onde ela se encontra, justamente por toda aquela construção que a gente já viu, que pelo simples fato do homem ser uma pessoa, ele é dotado e deve usufruir de certos direitos, tais como vida, liberdade e coisas desse tipo. Daí, você vai ter o sistema global normativo para instruir certas normas com o fito de respaldar legalmente e juridicamente sobre os direitos humanos. Daí, o sistema global normativo, ele é dividido em geral e em especial. O geral, ele abarca a Carta dos Direitos Humanos, de 48, e os Pactos Internacionais de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Direitos Civis e Políticos. Foi difundido depois da Segunda Guerra Mundial.
Aqui, no geral, você vê que a proteção é uma proteção do homem em sentido abstrato. Não é o homem em sua especialidade, é o homem por ser homem, por assim dizer. Você não adentra em certas matérias de cunho, por exemplo, você não protege uma pessoa em virtude de sua vulnerabilidade, assim, sabe? Daí, por outro lado, você vai ter o especial, que é ao contrário do geral, ele vai ser formado por todos os tratados posteriores à Carta Internacional de Direitos Humanos, que aqui, diferente do geral, vai ter a função de proteger o sujeito em específico. Então, enquanto o geral ele protege o homem em seu sentido mais abstrato, o especial não. São normas com o cunho de reconhecer certos grupos, agrupamentos sociais que existem em esfera nacional, global, que, por sua vez, são ameaçadas dados a fatores históricos, culturais, como, por exemplo, a Convenção dos Direitos Políticos da Mulher, a Declaração dos Direitos da Criança. Você está se pautando sobre um critério específico. Você não está falando no homem como pessoa geral, abstrata. Aqui não. Você entende que esses grupos precisam de certas regulações especiais. Basicamente isso. Daí, por outro lado do sistema normativo, a gente vai ter o sistema de proteção. Então, enquanto o sistema normativo ele vai se preocupar com tratados, normas, o sistema de proteção, ele é um polo cada vez mais ativo. Então, ele vai, de fato, garantir aqueles direitos humanos por meio de mecanismos. E esses mecanismos, eles podem ser convencionais e não convencionais. Então, os convencionais são basicamente relatórios feitos pelos estados. Então, como está aqui, né? Consiste no sistema de comunicações interestatais e de relatórios criados por tratados ao disporem sobre as formas de supervisão e controle destes. Então, isso é o mecanismo não convencional, perdão. Daí, enquanto não convencional, ele é aquele que você vai investigar o fato no local onde ele está, com sempre a anuência do país que você está investigando. Então, mais uma vez, em respeito ao próprio princípio da soberania do país, você simplesmente não pode entrar e iniciar uma investigação de direitos humanos, porque, como a gente já viu, né, a soberania em âmbito externo pressupõe que há uma equivalência de estados. Então, o Estado precisa anuir que alguma organização internacional venha investigar uma dada violação de direitos humanos. E esse mecanismo não convencional, ele tem o fito, ele tem o objetivo de fazer com que os países que os países meio que não, né? Os países que assinam certos tratados e convenções consigam, de fato, cumprir com aquilo que eles estão prometendo nas convenções. Então, é basicamente isso, eu acho. E ainda falta o sistema regional de proteção. Daí, o sistema regional de proteção, como a gente viu que o sistema global, ele o que vai abranger vários países sem se preocupar com o território que eles estão, o sistema regional não. O sistema regional, ele tem o objetivo de compreender certas partes do globo que têm características incomuns. Então, enquanto o sistema global é um sistema extremamente heterogêneo, com países de diferentes culturas, diferentes contextos socio-históricos, o sistema regional ele tem mais o cunho de tentar unificar esses países com história e cultura em comum, para você ter uma maior homogeneidade dos membros. Se você comparar, por exemplo, com o sistema normativo, que tem inúmeros países com inúmeras diferenças. Daí, via de regra, esse sistema regional, ele funciona bem simples. Geralmente tem duas cortes não, é um sistema bicameral. Então, você vai primeiro para uma comissão, tem uma dada violação, vai para a comissão, essa comissão, ela volta com um relatório, na qual dá certas recomendações para o país seguir, etc. E se o país, por sua vez, não conseguir seguir essas recomendações dadas pela comissão, vai para uma corte. E essa corte, por sua vez, vai ter um efeito vinculante, ou seja, a sentença proclamada pela corte vai, de fato, vincular
no país em questão, ou seja, você tem que obedecer à sentença da corte, porque o Brasil, no caso, ele anuiu que, meio que, anuiu, né? Anuiu com a entrada de uma corte, no caso a Corte Interamericana, aqui. Daí você vai ver que a gente tem três sistemas principais. Você tem o sistema europeu, o dos Estados Americanos, que o Matheus vai falar, e a Organização da Unidade Africana. E eu acho que agora é isso. E agora eu passo a palavra para Matheus, que vai falar sobre a Corte Interamericana, né? Isso. Tu confirma para mim quando aparecer, por favor, amiga? Tá aparecendo aqui. Apareceu? Confirma também se tá passando, tá, né? Tá. Tá, valeu. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao assunto das aulas assíncronas, e aí mais diretamente ao que Gabriela falou, vou tratar sobre o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Para introduzir esse sistema, é importante que a gente tenha uma certa introdução histórica, né? Dado todo o contexto ali presente de pós-Segunda Guerra Mundial, que já foi explicado, em 30 de abril de 1948, todos os 35 estados das Américas do Norte, Central, incluindo o Caribe, e do Sul, adotaram essa conhecida como Carta da Organização dos Estados Americanos, na qual se funda a própria organização, né, de Organização dos Estados Americanos, e nesse instante se inaugura uma perspectiva de proteção aos direitos humanos a partir de uma perspectiva regional, como explicado por Gabriela. E essa perspectiva ela se inaugura tanto através da Carta quanto da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que foi aprovada no mesmo momento da Carta pela Resolução 30, sendo, portanto, o primeiro instrumento internacional de direitos humanos que seguia em anterioridade à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? Que a gente também já explicou em outro momento, demonstrando que mesmo durante a sua própria preparação, essa declaração ela já tinha perspectivas que inspiravam outros documentos. De todo modo, vendo que a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem não promoveu com plenitude os direitos humanos propriamente ditos, justamente porque nesse dispositivo se continham poucas e gerais disposições acerca de direitos humanos, de fato, né? Ela carecia justamente, em conformidade com o Comitê Jurídico Interamericano, de um caráter de direitos positivos substantivos, né? Daí, desse conflito, se extraiu, através do Protocolo de Buenos Aires, que foi decretado em 1968, mas que entrou em vigor a partir de 1970, foram atribuídos diversos valores normativos ao conteúdo dessa declaração e dessa carta. E com essa atribuição, surgiu justamente uma necessidade de se constituir e efetivar um sistema de fato, né, que atuasse substancialmente na proteção aos direitos humanos nas Américas. Partindo, então, em fevereiro de 1969, 12 de fevereiro especialmente, os países membros dessa organização já citada, que eu vou chamar de OEA, adotaram o que a gente conhece hoje por Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Foi justamente um tratado internacional, multilateral, que também ficou conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, porque justamente ocorreu nesse lugar e foi realizada na conferência da OEA, né? Essa convenção americana ela só entrou em vigor em 1978, quando o 11º país ele ratificou aquele tratado. De todo modo, houve a ratificação tardia da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos pelo Brasil, justamente porque ela ocorreu apenas em 1992, coincidindo com o retorno do país à tradição democrática, que foi iniciado mais ou menos ali no final da década de 80, né? Enquanto o país vivia sob aquela égide da ditadura militar, era inconcebível
que se aderisse a um sistema de monitoramento supranacional acerca do respeito aos direitos humanos. Como consolidação justamente desse regime democrático, dessa redemocratização, o Brasil lentamente foi ratificando os principais tratados internacionais. Esse sistema interamericano ele foi concebido contando com 2 explícitos órgãos de funções complementares, mas que se distinguem, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro desses órgãos, ou seja, a comissão, ela possui sede em Washington, lá nos Estados Unidos, e a Corte em São José, na própria Costa Rica. As atribuições que concernem a cada um desses órgãos do sistema, elas são previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e nos seus respectivos regimentos internos, recentemente remodelados e em vigor desde 1 de maio de 2001 e 1 de junho, acredito, respectivamente. Mesmo antes da instituição desse sistema interamericano pelo Pacto de São José de Costa Rica, a comissão ela já estava em funcionamento desde 1959, em função de uma adoção da Resolução de Santiago. No entanto, prestava-se meramente a um papel diverso e mais tímido, que o atual contexto do sistema sequer havia previsão regimental para o recebimento de petições individuais. Reformulando minha frase, o atual ele tem toda essa previsão regimental e naquela época isso era nem ligavam. À época, 1959, o trabalho da comissão ele se resumia a resguardar uma promoção dos direitos humanos nas Américas, e foi só a partir de 1965 que a comissão passou a receber petições individuais, com a edição da Resolução do Rio de Janeiro, mas apenas quando da entrada em vigor do Pacto de São José e do Protocolo de Buenos Aires. Até então, seu papel ele era X, e naquele momento ele foi reformulado para ganhar as feições que hoje ele detém, né, até hoje, assumindo uma função de extrema relevância na promoção e defesa dos direitos humanos nas Américas. Tratando especificamente sobre a comissão, ela é integrada por 7 membros eleitos a título pessoal, mas que são provenientes de países integrantes da própria OEA. Os comissários ou comissionados eleitos pela Assembleia Geral da OEA para um mandato de 4 anos, e ele pode ser renovado por um período igual, ou seja, mais 4 anos, eles não representam seus países de origem, vale ressaltar, ou pelo menos não mantêm qualquer tipo de vínculo governamental. O papel deles é puramente assegurar o respeito aos direitos humanos pelos Estados-membros. A comissão, na versão atual, exerce um duplo papel no sistema interamericano. Ela exerce tanto o papel de receber as petições individuais, relatando a violência e relacionando ela a algum dos artigos da Convenção Americana, ou de outros tratados também que tenham alcance regional, especificamente, etc. A outra função, o outro papel, por assim dizer, é elaborar diversos relatórios sobre situações dos direitos humanos nos países signatários. Esses relatórios eles podem ser temáticos, focalizando num ponto específico, como mulheres, por exemplo, ou ainda geográfico, no qual eles podem tratar de situações dos direitos humanos num único país, especialmente dito. Deve ainda, como papel, a comissão produzir diversos relatórios anuais sobre as situações dos direitos humanos, periodicamente submetidos à Assembleia da OEA. A comissão ela detém ainda entre suas faculdades o poder de realizar visitas em loco, quando julgar indispensável que um de seus membros faça pessoalmente uma verificação das condições a ela relatadas, ou ainda para fazer uma certa verificação geral, né, enquanto uma missão. O rol de atribuições da comissão ele encontra-se descrito no artigo 41 da Convenção Americana. No entanto, independente dessas funções mais teóricas, a comissão ela tem como função primordial receber essas denúncias individuais de violações perpetradas por estados que são partes da OEA. A legitimidade ativa dos denunciantes é amplíssima. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou ainda entidades não governamentais podem levar, legalmente constituídas, claro, podem levar um caso à comissão. Não é necessário que haja uma vinculação específica à violação ou ser vítima para levar uma denúncia ao órgão.
podendo ser justamente um grupo de pessoas, um coletivo, uma ONG, enfim. A comissão é competente para receber casos de violação perpetrados por Estados-membros da OEA que ratificaram ou não a Convenção Americana, já que o já citado Protocolo de Buenos Aires, ele dota essa comissão de poderes para dar seguimento a denúncias de violações à Carta ou à Declaração Americana, agora dotadas de exigibilidade. Apesar de ser o órgão que recebe as denúncias individuais, paradoxalmente a comissão não possui competência para emitir sentenças, sendo a tarefa dela justamente ao constatar a responsabilidade do Estado por uma certa violação, cabe justamente à comissão a elaboração de um relatório final com recomendações ao Estado, a fim de fazer essas violações cessarem, ou ao menos que suas circunstâncias sejam revertidas. Ou ainda, nas palavras do próprio tratado, que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. No volume 13 da Gazeta do CEGIL, que é o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, tem-se uma sucinta descrição do procedimento renovado na Comissão Interamericana, que aí eu vou reproduzir rapidamente. Antes de transmitir as partes pertinentes da petição ao Estado demandado, a comissão ela fará uma revisão inicial da petição para determinar se esta reúne os requisitos estabelecidos por seu regimento, no artigo 28, e estatuto. Se a comissão estima que a petição reúne os requisitos básicos, ela vai transmitir a petição ao Estado, que terá 2 meses para apresentar sua resposta. O Estado, então, pode solicitar uma prorrogação de prazo. No entanto, a comissão ela não vai conceder prorrogamentos que excedam 3 meses contados a partir da data de envio da primeira solicitação de informação ao Estado. Depois dessa rodada inicial, a comissão ela pode solicitar que as partes apresentem observações adicionais, seja por escrito ou em audiência, antes de se pronunciar sobre a admissibilidade da petição. Uma vez que são consideradas as posições das partes enquanto aos elementos pertinentes à admissibilidade, a comissão vai se pronunciar sobre o assunto, publicando um informe de admissibilidade ou inadmissibilidade. Se adota um informe da admissibilidade, a petição ela será registrada como caso e se iniciará um procedimento de fundo. Com a abertura do caso, a comissão fixará um prazo de 2 meses para que os peticionários apresentem suas observações sobre o fundo, que serão transmitidas ao Estado demandado, a fim de que apresente suas observações dentro do prazo de 2 meses. Antes de chegar a uma decisão sobre o fundo, a comissão ela vai dar a oportunidade às partes de se manifestarem e manifestar seus interesses e iniciar um procedimento de solução amistosa. Para tanto, de acordo com os novos regimentos, a discussão sobre o fundo ela precederia o gesto da comissão de facilitar uma solução mais amistosa e amigável. Caso se atinja uma solução amistosa, a comissão aprova um relatório com a breve exposição dos fatos e dá a solução conseguida. Caso não se atinja essa solução amistosa, a comissão ela vai prosseguir com o trâmite jurídico do caso e preparará um relatório sobre o fundo no qual ela examinou as alegações, as provas e as informações que foram a ela submetidas, tanto pelas partes quanto pela própria comissão através de visitas em loco. Se a comissão ela estabelece que houve violação por parte do Estado, ela vai preparar um relatório preliminar com proposições e recomendações que será transmitido ao Estado, que terá um prazo fixado pela própria comissão para apresentar sua resposta e adotar, de fato, as medidas recomendadas. Assim mesmo, a comissão vai notificar os peticionários, no caso dos estados que tenham aceitado a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, com o fim de que os peticionários apresentem sua posição a respeito da submissão do caso à Corte. Se o Estado em questão aceitou a jurisdição da Corte e a comissão considera que não há cumprido com as recomendações contidas no informe, tendo em conta sustentado pelos peticionários, a comissão ela vai submeter o caso à Corte, finalmente. Naqueles casos que não são submetidos à Corte e o assunto não foi solucionado, a comissão ela poderá emitir um relatório definitivo que contém a sua opinião e suas conclusões finais, além das recomendações acerca do fato. Uma vez publicado esse relatório final, digamos assim como o informe sobre uma suposta solução amistosa, a comissão ela vai poder tomar as medidas de seguimento que ela considere oportunas, solicitando informações às partes ou convocando uma audiência
com o fito de verificar o cumprimento dos acordos, tanto da solução quanto das recomendações. Agora, tratando mais da Corte Interamericana, é necessário compreender que ela é o órgão jurisdicional do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Enquanto os membros da comissão são chamados de comissionários, os membros da corte eles detêm o título de juízes. Enquanto a própria comissão elabora um relatório final com recomendações, a corte ela emite uma sentença definitiva e inapelável, nas palavras da própria Convenção Americana. As sentenças da corte são ainda obrigatórias, não podendo os estados recusar-se a cumpri-las, e diferentemente do que acontece, diferentemente da comissão, no caso da corte, apenas os estados partes e a própria Comissão Interamericana podem decidir submeter ou não um caso a ela, sendo necessário que se cumpra todas as etapas previstas na própria Convenção Americana. Dito isso, a gente pode afirmar, inclusive, que a comissão faz também uma espécie de juízo de admissibilidade, admitindo ou não um caso que será levado à corte, ou seja, quase que uma triagem daqueles casos. Inclusive, tem uma relação um pouco conflituosa que pode se considerar hipoteticamente que a corte e a comissão elas podem divergir, visto que a comissão vai elaborar um relatório e a corte uma decisão. Então, a corte pode levar em consideração o relatório da comissão, mas não necessariamente segui-lo, mesmo que a minha memória não venha um caso onde isso aconteceu. Além dessa função jurisdicional, a Corte Interamericana ela também produz os chamados pareceres consultivos, ou seja, ela também tem uma função consultiva, né? Esses pareceres eles são frutos da função hermenêutica do próprio órgão. Nesses pareceres, a Corte ela faz pública e obrigatória a sua interpretação concernente a dispositivos previstos nos tratados regionais de direitos humanos, definindo, então, sentido e alcance das normas em questão. Também, através desse dispositivo, a Corte se pronuncia sobre a compatibilidade ou não de leis nacionais com os tratados interamericanos. A Corte ela produz, como resultado de um processo sob a sua jurisdição, uma sentença que, segundo a Convenção, deve ser executada internamente como se produzida em direito interno, né? O exemplar da própria Gazeta do Sergio, que citei há pouco, e inclusive citei diretamente o trâmite, digamos assim, da comissão, ele também descreve os trâmites da corte, e aí bem menor, por isso vou ler aqui. A comissão ela iniciará o processo ante a Corte Interamericana com a apresentação de uma demanda. A Corte informará sobre a interposição da demanda ao Estado demandado, ao denunciante original, assim como a presumida vítima, seus familiares ou seus representantes, que disporão de um prazo de 30 dias para apresentar autonomamente à Corte suas solicitações, argumentos e provas. Por sua parte, o Estado ele terá o prazo de 2 meses para interpor as exceções preliminares, junto com o escrito de contestação da demanda. Contestada a demanda, a Corte vai assinalar a data de abertura do procedimento oral e fixará as audiências que forem necessárias. O processo ante a Corte se desenvolve em etapas, tais como exceções preliminares, fundo e reparações ante o sistema de proteção, sino porque este foi um de seus mais importantes reclamos. Um dos casos mais conhecidos da Corte Interamericana no Brasil é o caso Maria da Penha, que teve como resultado a promulgação da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que ficou também conhecida como Lei Maria da Penha. Justamente foi um caso julgado pela Corte, que como resultado da decisão, teve essa promulgação dessa lei. Dentro do sistema interamericano, existem trâmites. E esse sistema interamericano ele leva a cabo a verificação da responsabilidade internacional do Estado frente a uma violação de um direito estabelecido na Convenção. A responsabilidade internacional ela difere fundamentalmente daquelas estabelecidas pelo direito interno e estão assentadas no compromisso de respeitar e garantir, e essas duas palavras em especial têm um significado específico que vou tratar adiante, e garantir justamente os direitos que são previstos no artigo 1º, inciso 1º da Convenção Americana. Esse artigo está no slide, mas eu vou ler, que ele versa sobre a obrigação de respeitar os direitos. No seu inciso 1º, ele vai tratar sobre os estados partes desta convenção,
comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. O inciso segundo, ele ainda vai tratar que toda pessoa humana é pessoa. Então, consequentemente, esses direitos humanos, como Gabriela falou, vão abarcar todas as pessoas, sem distinções algumas. Como eu disse, esse binômio respeitar e garantir, ele impõe aos estados deveres tanto de abstenção quanto de implementação. Ou como no direito a gente está acostumado a dizer, exige que o Estado se prontifique positivamente e negativamente também. Como assim? Esses deveres de abstenção, ou seja, relacionados ao respeito, ele, na forma do Estado, ele diz que na forma do Estado, ele diz que o Estado, em sua forma, deve se abster de cercear os indivíduos no exercício das suas liberdades individuais, seja a expressão, a locomoção, a associação, por exemplo. E aí está relacionado com o termo respeitar. Já o termo garantir, ele vai impor uma obrigação positiva de implementar ou de fazer. O Estado ele deve oferecer uma legislação que seja harmônica com a Convenção Americana em direitos e deveres e também deve garantir que seus agentes atuem em conformidade com estas regras, já que não é suficiente que se haja só uma consonância meramente aparente. Ou seja, o discurso ele tem que confluir, ele tem que bater, digamos assim, tem que entrar em concordância com a lei propriamente dita. E a lei propriamente dita ela tem que ser eficaz, porque sem essa eficácia vai ser uma concordância só aparente mesmo. A presença de normas hipoteticamente aptas que garantem os direitos humanos não evitam o descumprimento desse artigo que citei, justamente porque só o resultado dessa norma hipotética é adequado para fazer essa averiguação. Sobre o sistema de petição, sobre a petição no sistema interamericano, é preciso reparar que existem alguns requisitos. Para uma petição ser considerada admissível perante o sistema interamericano, ela deve contemplar os requisitos previstos na Convenção Americana, sendo eles o esgotamento dos recursos de direito interno, que tem algumas exceções que podem ser invocadas em algumas situações, como, que aí vou citar, quando não existam recursos previstos na legislação interna para proteger aquele direito. Segunda hipótese, quando estes recursos existem, mas são ineficazes ou inacessíveis, como eu tinha dito anteriormente. Em terceiro caso, seria quando haja uma demora injustificada na decisão de recursos interpostos. Essas exceções elas podem ser vistas em inúmeros casos levados à corte. O segundo requisito seria a apresentação da petição em um prazo inferior a 6 meses, da ciência da última decisão, isso aí é autoexplicativo. E o terceiro seria a proibição da litispendência internacional, que é justamente o que impede um intentado de ação com as mesmas partes sobre o mesmo fato, justamente para que não tenham interpretações simultâneas e, enfim, consequentemente termine prejudicando a resolução do caso, né? Quase terminando, dentro do sistema também há a instituição de medidas cautelares e provisórias, onde há casos que é impossível esperar proteção ou garantia do Estado, e nessas situações a Convenção Americana, bem como os seus próprios regimentos internos, tanto da comissão quanto da corte, eles vão confluir para que se evitem danos irreparáveis às pessoas diante dessas violações. Essas medidas cautelares e provisórias, são duas diferentes que vou explicar, elas estão previstas na comissão, de acordo com o artigo 25 do seu regimento interno, ela está autorizada a solicitar ao Estado a adoção de medidas cautelares, seja por iniciativa própria ou a requerimento das partes interessadas, mesmo que não detenham força convencional. Isso é importante ressaltar. Por outro lado, as medidas provisórias elas podem ser ordenadas pela Corte Interamericana e elas não estão apenas previstas no artigo 25 do seu regimento, mas também no artigo 63.2 da Convenção Americana. Ou seja, caso o Estado não cumpra estas medidas, isso se torna uma violação adicional da Convenção Americana,
dado o caráter convencional dessa própria convenção, né? Ainda, para finalizar, o que trata sobre os direitos sociais, econômicos e culturais perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, perante a Convenção e seus desdobramentos, que é no sistema interamericano, é importante ressaltar que na Convenção Americana só tem um artigo, o artigo 26, que vai tratar dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, mas ainda com as reservas de praxe, que é a progressividade, a capacidade econômica, etc., que vão dificultar a implementação de acordo com as possibilidades de cada Estado. Portanto, várias entidades que litigam na Corte Interamericana, elas vêm buscando o reconhecimento dessa superação das diferenças historicamente criadas entre os direitos humanos civis e políticos e os direitos humanos econômicos, sociais e culturais, procurando forçar esses órgãos do sistema a conhecer de violações aos direitos humanos em sua integridade, interdependência e indivisibilidade, como recomenda a Declaração de Viena de 1993. Tal omissão ela foi parcialmente sanada com a edição do protocolo adicional à Convenção Americana em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, também conhecido como Protocolo de São Salvador, que entrou em vigor em 1988. Ainda assim, esse protocolo ele não equalizou a matéria de forma ideal, uma vez que apenas 2 artigos do seu corpo, o artigo 8º e o 13º, relativos à educação e direitos sindicais, estão expressamente previstos como passíveis de denúncia no sistema interamericano. Para a defesa dessa indivisibilidade dos direitos humanos, na verdade, para a defesa de que se reconheça essa indivisibilidade, se utilizam 3 principais argumentos em 3 formas. A primeira forma busca construir uma ponte argumentativa que ligue os direitos humanos civis e políticos estabelecidos na Convenção e os do Protocolo de São Salvador. Desse modo, em alguns casos, uma violação do direito à saúde pode ser litigada também como uma violação ao direito à vida ou à integridade física. A segunda maneira é feita com base no artigo 24 da Convenção Americana, que veda a discriminação, e em função disso, a comissão não pode se recusar a conhecer de casos de violação dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, porque estaria ela própria violando esse preceito. E, por fim, a terceira possibilidade ela vai dizer respeito a uma interpretação do Protocolo de São Salvador, ou seja, uma interpretação alternativa, e, afinal, esse protocolo ele vai afirmar que os direitos à educação e os sindicais ensejam denúncias à Comissão Interamericana, mas eles não vedam, nesse corpo do protocolo, expressamente outros direitos. Segundo o velho dito popular jurídico, a gente pode concluir que tudo que não está proibido é permitido, e dada essa conclusão, que muitas vezes é feita, percebe-se que tem uma brecha na legislação, e essa brecha ela não pode ser mais aberta, digamos assim, ela tem que ser suprimida. Por fim, para concluir a minha apresentação, bem longa, é perceptível que, ultimamente, a Corte Interamericana ela vem editando sentenças nas quais se percebe uma evolução da sua jurisprudência, ampliando o conceito dos direitos humanos. E agora vou voltar a palavra para a Gabriela, que vai apresentar mais uma coisa. Gabi? Oi, pera, estou apresentando. É que tu estava com o microfone silenciado, sei. Não, pera. Tá indo? Nossa, foi bem longa, mano. Pena das intérpretes ou dos intérpretes. Tá indo sim. Tá, vamos começar. Tá, então agora que viu o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a gente vai ver como funciona o TPI, né, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, como toda discussão de direitos humanos sempre tem origem no pós-Segunda Guerra, com a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, o Tribunal Penal Internacional tem esse mesmo ponto de início, assim. Por quê? Porque com o final da Segunda Guerra, você teve que julgar os crimes cometidos pelos nazistas, né? Daí o que aconteceu? Foi criado o Tribunal de Nuremberg. Só que esse tribunal era um tribunal ad hoc, ou seja, um tribunal criado com a finalidade de julgar determinado caso. Só que daí, para você evitar ficar criando cada vez mais tribunais ad hoc para meio que resolver certas violações de direitos humanos,
é mais prudente e é mais eficaz você criar um tribunal permanente que vai julgar esses crimes contra a humanidade, certo? Daí, o Tribunal Penal Internacional, ele vai ser criado por meio do Tratado de Roma em 1998, e é um Tribunal Penal Internacional, mais uma vez, vinculado à ONU. Esse tem a finalidade de julgar os crimes contra a humanidade, que a gente vai ver depois, que são os crimes de guerra, de genocídio, de agressão e os crimes contra a humanidade. Então, pela primeira vez na história, a gente vai ver que você tem um tribunal permanente que tem o poder de realmente julgar e levar essas pessoas ou meio que esses profissionais, assim, de fato, a julgamento. Você não vai isentar, por exemplo, você não vai isentar um grande líder ou um grande chefe político por meio do, sei lá, do princípio da soberania. Não, agora você tem um tribunal criado com o objetivo de resolver imbróglios lides de contravenção aos próprios direitos humanos. Daí, para esse tribunal penal se estabelecer, ele precisa de certos princípios, principalmente, né, são 4. O princípio da complementariedade, que é no qual a corte ela só vai atuar se o Estado não conseguir resolver essa lide de violação de direitos humanos. Então, não é simplesmente, teve uma violação de direitos humanos, vai entrar o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Não. Somente vai atuar o Tribunal Penal se o Estado ainda não deu o devido processo legal ou se ele deu esse processo, ele agiu com o intuito, com o objetivo de mitigar a sanção de algum profissional, assim, de alguma pessoa do poder público, por exemplo. Daí, o outro princípio é o princípio da universalidade, na qual todos os estados estão sob a égide da jurisdição da corte. Então, você não pode se eximir da sua responsabilidade perante a corte. Se você for a julgamento, você deve, de fato, cumprir a sentença assim, que a corte vai lhe dar. Também, nesse mesmo entendimento, você vai ter o princípio da responsabilidade penal individual, que é aquela na qual o indivíduo, o agente, o sujeito ativo do delito, no caso da violação do direito humano, ele vai ser responsabilizado pelos seus atos pessoalmente e também não vai isentar a responsabilidade penal do Estado. Daí, outro princípio é a irrelevância da função social. Então, os chefes de Estado ou de governo, enfim, todas as pessoas que estão vinculadas ao poder público não têm privilégio ou qualquer tipo de imunidade perante o Tribunal Penal Internacional. Também, o último princípio é o princípio da imprescritibilidade. Prescrição é basicamente um prazo para você punir determinada pessoa. Aqui não tem isso. Você pode processar em qualquer momento. Não tem uma ação prescricional. Então, dados os princípios que estruturam o Tribunal Penal Internacional, a gente vai ver quais são os crimes que, de fato, esse tribunal ele tem competência para julgar. O primeiro é o crime de genocídio. Então, como diz aqui, o crime de genocídio é aquele que tem a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, como principal exemplo, que tem aqui também no slide, eu coloquei o genocídio de Ruanda, que foi basicamente meu Deus, eu esqueci a etnia, mas eu acho que é a etnia Tutsi de Ruanda, que foi exterminada pela etnia Hutu, depois que o presidente Hutu foi assassinado. Daí colocaram a culpa nos Tutsi, etc. Daí começou um genocídio perante as pessoas dessa etnia. Então, o crime de genocídio é isso. Você vai tentar destruir totalmente, parcialmente, algum grupo, seja ele étnico, nacional ou religioso. Daí também, outro exemplo de crime de genocídio foi o Holocausto, na qual você teve o extermínio de judeus, mas não só judeus, você teve ciganos, mulheres que eram chamadas de mulheres antissociais, que contemplavam as mulheres sindicalistas e as mulheres lésbicas. Aí teve também extermínio de homens gays e a população negra também, porque era contra as deficientes que eram
meio que uma antítese ao padrão ariano, assim. Então, qualquer ação com o intuito de ferir, de destruir parcialmente ou totalmente algum grupo, seja ele étnico, nacional, racial ou religioso, configura-se como crime de genocídio. Daí, o próximo é o crime contra a humanidade. Então, o crime contra a humanidade, ele é qualquer ato praticado como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra uma população civil e com conhecimento de tal ataque. Daí, o que é que tem? É basicamente o maior exemplo do crime contra a humanidade são os crimes de segregação, assim, você segregar dada população civil. Então, como maior exemplo, você tem o apartheid na África do Sul, também você tem os Estados Unidos, lá para 1940, depois da 13ª emenda, na qual você teve a abolição da escravidão, só que criou uma situação, em ambos os casos, né, tanto na África do Sul, tanto nos Estados Unidos, você criou uma situação que muitas pessoas chamam de racismo legalizado. Então, nesse sentido, você, por exemplo, negros e brancos não poderiam entrar no mesmo recinto, não poderiam, não poderiam ter ou usufruir dos mesmos direitos civis. Isso, basicamente, é o crime contra a humanidade, de certa forma. Daí, os crimes de guerra são aqueles que são praticados em momentos de conflitos armados, seja esse conflito internacional ou não. Daí, basicamente, os maiores exemplos de crimes de guerra, que eu acho mais fácil de entender, são quando você tem certos ataques a populações civis. Quase sempre isso é um crime de guerra. Então, como maiores exemplos, eu acho que você pode citar os ataques israelenses nas áreas civis palestinas e também ataques estadunidenses em áreas civis afegãs. Também, nos Estados Unidos também tem ataques em áreas civis do Paquistão também, e muitos outros. Mas, enfim, como exemplo de crimes de guerra, esses aqui são os mais válidos. Daí, o crime de agressão é um pouco mais longo, porque, eu vou até ler, mas os crimes de agressão, como definição, são quando 2 ou mais pessoas cometem um crime de agressão, quando você está em condição de controlar ou dirigir efetivamente a ação política ou militar de um Estado, vão planejar, preparar, iniciar ou praticar um determinado ato de agressão que, por suas características, gravidade e dimensão, venha a constituir uma violação presente na Carta das Nações Unidas. Então, geralmente, o crime de agressão a gente pode caracterizar como uma exclusão, sabe? Se não for crime contra a humanidade, não for crime de genocídio, você pode caracterizar como crime de agressão. Daí tem essa gigante lista que eu coloquei aqui, que basicamente são os crimes de agressão. Então, invasão ou ataque do território de um Estado pelas forças armadas do outro, ou qualquer ocupação militar temporária que resulte dessa invasão ou desse ataque. Enfim, vários outros que são realmente gigantes. E agora, eu acho que acabou. E agora o Matheus fala, eu acho. Né? Sim, é sim. Me ouve? Sim. Tá. Então, para finalizar, existem aspectos gerais e sobre penas aplicáveis do Tribunal Penal Internacional. O tribunal ele vai ser integrado, e aí agora fala sobre sua composição, por 18 juízes, no mínimo, que vão se distribuir em 3 sessões. A sessão que vai tratar de questões preliminares, que é incumbida de examinar a admissibilidade dos processos, a sessão de primeira instância, que vai proferir o julgamento, e a sessão de apelações, justamente responsável pela apreciação dos recursos. A escolha dos juízes vai caber à Assembleia dos Estados parte, recaindo, portanto, sobre as pessoas que gozem de elevada consideração moral, imparcialidade e integridade, e que possuam as condições exigidas que o exercício dessas funções judiciárias do seu país, na verdade, perdão, vou reformular minha frase, elas devem possuir também condições que são exigidas para o exercício das mais altas funções judiciais do seu próprio país. Ou seja, você tem que também atender aos critérios de ser juiz no Brasil, por exemplo, enquanto brasileiro, para ser um juiz
do Tribunal Penal Internacional. Além de, também tem um requisito das línguas oficiais, você tem que dominar uma delas pelo menos, que é inglês, francês, espanhol, russo e árabe. Além disso, os juízes eles devem apresentar reconhecida competência em direito penal e processual penal, e também experiência como juiz, promotor, advogado, ou, em alternativa, reconhecida competência no campo do direito internacional humanitário e direito internacional dos direitos humanos, assim como experiência nas funções jurídicas relacionadas ao próprio tribunal. Na seleção desses magistrados, a Assembleia ela vai atentar para que se exista um equilíbrio entre candidatos que apresentem uma dessas duas qualificações. Ou seja, meio que 1 para 1, né? A relação tem que ser. Exige-se também que estejam representados os principais sistemas jurídicos do mundo e que haja uma presença geográfica equitativa, né? Assim como uma participação balanceada de homens e mulheres, justamente para garantir esse equilíbrio e essa diversidade, né? Para que a proteção consiga alcançar ao máximo as pessoas nas suas diversidades. A promotoria ela vai integrar a corte como um órgão independente do tribunal, sendo dirigida por um promotor-chefe, coadjuvado por mais um promotor adjunto, no mínimo, escolhido pela própria Assembleia dos Estados-Partes, que já citei, para um mandato de 9 anos. E aí vai ser também, dentre pessoas de mais alta idoneidade, experientes na tarefa da persecução penal, que também dominem pelo menos uma das línguas oficiais do tribunal. Sobre a mecânica processual do tribunal, tem que se salientar que estão sujeitos à jurisdição do tribunal os estados que são parte e os respectivos nacionais, assim como todos aqueles que se encontrem em seu território ou em navios e aviões que estejam sob sua bandeira. Também se incluem entre os jurisdicionados da corte os estados que se submeteram a mesmo a algum caso específico, ainda que não tenham aderido ao tratado. O procedimento acusatório ele pode ser iniciado por uma representação à promotoria, que vai ser subscrita por algum Estado-parte ou pelo Conselho de Segurança da ONU, ao abrigo do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, ou ainda por uma investigação aberta pelo próprio tribunal. O processo perante o tribunal, todavia, ele somente começa a ser admitido, ele somente começa se for admitido pela sessão de questões preliminares, né? À vista de indícios suficientemente capazes de culpabilizar o acusado. E aí esses indícios eles têm que ser apresentados pela promotoria. Essa sessão ela poderá também ordenar a prisão preventiva do acusado para assegurar seu comparecimento em juízo, para que ele não obstrua a própria investigação, destruindo provas ou ameaçando testemunhas, ou mesmo para impedir que ele prossiga cometendo os crimes, né? Essa prisão ela será executada pelos Estados-partes ou por terceiros, mediante os instrumentos do que a gente conhece como cooperação internacional. E aí, para concluir, a gente chega nas penas aplicáveis. Uma vez considerado culpado, o réu ele vai estar sujeito às seguintes penas. Pode ser reclusão pelo prazo não superior a 30 anos, prisão perpétua, dependendo da gravidade do delito cometido, das circunstâncias pessoais do acusado, multa e, por fim, confisco de bens procedentes, direta ou indiretamente, da prática do crime. A pena ela vai ser cumprida em um dos Estados-partes e poderá ser reduzida depois do cumprimento de 1/3 ou de 25 anos, no caso da prisão perpétua, atentando-se para a colaboração prestada pelo réu durante o julgamento. Ou seja, segue trâmites muito similares ao brasileiro nesse aspecto, né? O tribunal ele poderá também fixar uma reparação às vítimas daquele caso, sob a forma de reabilitação ou até mesmo de indenização, que vai ser paga pelo réu ou por um fundo fiduciário, especialmente criado para esse fim, constituído por bens confiscados, contribuições dos Estados-partes, etc. E está finalizada aqui esta parte da apresentação.